Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Abra sua Bíblia comigo, 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 e 2. Está escrito assim: Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matar a espada todos os profetas. Versículo 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã, a estas horas, eu não fizer com tua vida como a de um deles. Feche os seus olhos, se você puder, vamos orar mais uma vez. Pai, Espírito do Senhor, nós queremos pedir ao Senhor que venha estar, ó Pai, ministrando a cada coração que está aqui. Que tudo aquilo que o Senhor ministrou ao meu espírito, o Senhor possa me dar a capacidade, a condição, ó Pai, de poder expor a tua igreja. Eu entendo, ó Deus, que mesmo fazendo o meu melhor, ainda não será suficiente. Por isso eu clamo que o Espírito do Senhor venha estar a trabalhar, ó Pai, de forma extraordinária neste lugar, porque eu sei que desta forma, cada um que entrou na tua igreja, na tua casa, sairá daqui, repleto da palavra do Senhor que transforma o homem, em nome de Jesus, amém? Eu quero iniciar dizendo que cada jovem possui, a grande maioria dos jovens possui algumas características positivas que são muito relevantes, que devem ser levadas em conta. A grande maioria dos jovens possui uma característica positiva chamada coragem. Se você olhar para você, se você olhar para as pessoas que te cercam, para as pessoas que convivem com você, você vai perceber que os jovens que convivem com você são tomados por essa característica chamada coragem, despreendido, para frente. Pessoas como eu e como você, que possuem características positivas, relevantes dentro de si. Outra característica que me chama a atenção, na vida de muitos jovens, que estão presentes neste lugar, e outros que não estão, é a velocidade. Eu não sei você, mas assim, eu fico muitas vezes analisando a minha vida, e eu percebo que eu consigo ter uma velocidade que pessoas que saíram da juventude não possuem mais. Às vezes eu olho para você e eu vejo que muitos que convivem comigo possuem essa mesma característica. É uma característica ministrada por Deus, é um patrimônio, é uma herança que Deus deu para mim e que Deus deu para você. Você possui isso, essa velocidade. Outra característica positiva que eu posso falar, que eu posso citar nessa noite, é o vigor. O vigor está presente entre nós, sim ou não? Pergunta para quem está do teu lado: você possui vigor? É incrível, irmãos. Muitas vezes, há jovens que saem do culto e vão chegar em casa às 4, 5 horas da manhã. Quando dá 8 horas da manhã, por algum motivo específico e muito especial, está de pé. É o vigor que faz eu e você fazermos coisas extraordinárias. E o vigor é uma característica presente na minha vida e na sua vida. Muitas características positivas eu recebi da parte de Deus e você recebeu da parte do Senhor. Mas nessa noite o Espírito Santo quer falar ao meu coração de forma diferente ao teu coração. Eu não vim aqui para falar de características positivas que você recebeu da parte do Senhor.
Eu vim aqui falar de uma característica específica, negativa, que tem anulado todas as características positivas que Deus te deu. Eu quero falar sobre a inconstância. Eu quero falar sobre essa característica que tem derrotado a maioria dos jovens do século 21. Entenda você comigo. Inconstância é a ausência da capacidade de se manter firme diante dos alvos objetivados. Eu não sei se você já parou para pensar. Se eu fosse estabelecer cada mês dos 12 meses que um ano possui, como um capítulo da minha história, você e eu perceberíamos algo. Quantas vezes nós iniciamos um mês determinado, com um projeto estabelecido, sabedores para onde vamos, o que faremos, como faremos. E quantas vezes nós começamos a fazer, nós acordamos no primeiro dia do mês, determinados, com alegria em nossa face, decididos a fazer o que temos que fazer. E quando se finaliza o mês, nós nos encontramos de uma outra forma. Aquela alegria que estava outrora estampada na minha face não está mais. Aquela motivação que habitava dentro de mim, eu não possuo mais. Por algum motivo, alguma coisa saiu fora dos meus planos, e a constância que habitava dentro de mim me deixou. E agora eu me encontro numa circunstância que eu não consigo administrar a mim mesmo. A inconstância é um grande mal. Quantas vezes em cultos abençoados você sai daqui ministrado pelo Espírito de Deus? Quantas vezes o Espírito de Deus vem sobre você de forma extraordinária? Quantas vezes a glória do Senhor, ela alcança você de forma específica dentro da casa de Deus, seja num culto de jovens ou num culto secular da igreja? Quantas vezes você recebe o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, a graça divina, e você sai daqui falando o seguinte: agora vai ser diferente, agora tudo vai mudar, agora o Espírito vai se mover através da minha vida, e eu vou fazer de uma outra forma. Você se projeta para a constância, você se projeta para cumprir aquilo que está no teu coração, mas se passa uma semana, se passa 15 dias, e o Espírito que tinha vindo sobre você, você começa a procurá-lo, você começa a examinar você, e você não encontra mais o Espírito, você não encontra mais a graça, você não encontra mais o direcionamento, e aquela força que você estava sentindo da parte de Deus parece que foi embora. E nesse momento muitos jovens têm falhado, muitos jovens têm fracassado. Muitos jovens que têm estabelecido metas na presença de Deus não têm conseguido cumprir. Por quê, meu irmão? Porque a inconstância, essa característica que mora no inferno e que tem que permanecer lá, alcançou a sua vida e a minha vida. Eu e você precisamos entender, primeiro, a vida ela não é feita só de vitórias, meu irmão. Aprenda isso. A vida não é feita apenas de vitórias, apenas de momentos extraordinários. A nossa vida também é feita de momentos difíceis. A nossa vida também é feita de momentos de dor. Se você não aprender a conviver com momentos difíceis, você sempre vai ser um homem inconstante. Olha para quem está do seu lado agora e fala assim: não seja inconstante. Fala mais uma vez: não seja inconstante. Existe um ditado no mundo que foi criado para as pessoas inconstantes. Você já ouviu falar de cavalo paraguaio? O cavalo paraguaio é o homem inconstante. E aí, campeão, como é que está? Pastor, só vitória, pastor, só vitória, aleluia, pastor, você não está acreditando não, pastor, Deus está fazendo, pastor, todas as áreas da minha vida estão abençoadas, fica tranquilo, pastor, Deus está trabalhando nas causas impossíveis. Aí você começa a falar numa convicção, numa certeza, 2 dias depois, você encontra o mesmo irmão, motivado,
com uma velocidade extraordinária, numa postura inquestionável. Você olha para ele, você não vê dúvida, você olha para ele e fala: eu sei que ele vai conseguir atingir o seu objetivo, porque ele está focado nisso. 2 dias depois você encontra o irmão está de cabeça baixa. Espera aí, campeão, o que aconteceu, pastor? Algo saiu errado. Deu tudo errado, meu irmão? Não deu tudo errado não, mas parte do projeto deu errado. E o irmão agora está andando de cabeça baixa de maneira inconstante. Nós precisamos aprender que a nossa vida também é feita de momentos difíceis. Muitos de nós viemos para o Evangelho, para a casa do Senhor, atraídos por um movimento que não vem de Deus. É um movimento que tudo dá certo. É um movimento que eu chamo de agora é só vitória. Um movimento que muitos cantam aí. Tem uma música aí que diz assim: agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, só vitória. Meu irmão, quer ver neguinho dar glória a Deus? É cantar essa música. Glória a Deus, pastor, tá ligado? Começa a cantar na igreja: no mundo tereis tribulação. Baixa a cabeça. Sabe a letra todinha, faz de conta que não sabe. Eu vou cantar esse trem não, vai ser esse trem, pega em mim. Nós não aceitamos, por quê? Porque é o que nos motivou a estar na casa de Deus. Foi aquilo que alcançou o nosso coração. Foi aquilo que falaram para mim, falaram para você. Deixa eu dizer algo para você. A nossa vida é uma vida feita de momentos difíceis e de momentos vitoriosos. Você e eu precisamos aprender isso. Eu quero ensinar você e a mim nessa noite a vencer as inconstâncias da vida, usando o exemplo de um homem chamado Elias. Elias foi um homem extraordinário. A Bíblia diz que o profeta Elias era um homem que, se talvez você tivesse a oportunidade de caminhar com ele 30 dias, você aprenderia mais do que caminhando comigo durante 100 anos. O profeta Elias era um homem diferente, era um homem que tinha um relacionamento profundo com Deus, que tinha uma autoridade extraordinária. Diz a Bíblia em 1 Reis, capítulo 17, capítulo 18, que Deus usou Elias para realizar alguns feitos extraordinários, feitos que marcaram a história da humanidade. Primeiro feito, Elias se apresenta diante do rei, um profeta simples, chega, olha na face do rei e diz: não vai chover sobre a terra, segundo a minha palavra. Esse homem era um homem inconstante ou constante? Não vai chover sobre a terra, até que eu diga para a terra: a minha palavra é que vale. Elias se apresenta diante do rei. Ele não estava diante de um homem qualquer, ele estava diante do rei. Ele se apresenta e diz: conforme a minha palavra, não vai chover sobre a terra. Segundo feito de Elias, no capítulo 17, entrando no capítulo 18. O povo de Israel estava possuído. O povo de Israel estava adorando um Deus que não era o Deus verdadeiro, um Deus chamado Baal. Diz a Bíblia que Elias ousou na presença do Senhor e fez algo extraordinário. Elias ajunta todo o povo de Israel e convoca os 450 profetas de Baal. Naquele momento, Elias desafia os profetas de Baal. Ele pega ali 2 ofertas e coloca sobre o altar. E ele diz para os profetas de Baal: clamem ao seu Deus. Vocês que estão em maior quantidade, façam esse ato primeiro. Diz a Bíblia que durante toda uma manhã,
Até o meio-dia, os profetas de Baal clamaram a Baal para que Baal mandasse fogo do céu e aquela oferta fosse alcançada e consumida pelo fogo. Eles clamavam de forma diferente. Sabe por quê? Quantas vezes você clama a Deus 15 minutos e se cansa? Quantas vezes você clama a Deus por uma causa que pode mudar a sua circunstância, mudar a sua vida por 20 minutos e você para de clamar porque você se cansou? Diz a Bíblia que os profetas de Baal ficaram durante uma manhã inteira clamando a Baal para que Baal mandasse fogo do céu sobre a oferta. Sabe o que aconteceu? Nada. Como nada aconteceu, os profetas de Baal começaram a pegar a faca e a cortar o próprio corpo. Fala para quem está do seu lado, a sua fé está mais ou menos parecida? Nós estamos falando que aqueles homens acreditavam em Baal. Baal não era Deus, mas eles acreditavam que Baal podia atender às suas petições, por isso eles clamavam. Diz a Bíblia que um único homem, chamado Elias, ele se coloca na presença de 450 profetas, mais 400 profetas do outro lado. E ele começa a falar: talvez o Deus de vocês está dormindo, clama mais alto. Talvez ele está de folga hoje, grita um pouquinho mais, para ele parar a folga e atender vocês. Talvez ele está cansado hoje, ele está descansando, quem sabe vocês se esforçando mais, ele vai atender vocês. Clamam aí. Ele começou a desafiar a 850 homens na autoridade do Deus de Israel. Ele começou a crer que Deus podia fazer aquilo que naturalmente muitos de nós não temos a capacidade de acreditar. Diz a Bíblia que quando Elias, na entrada da tarde, teve a oportunidade de fazer uma oração, ele reestabelece o altar que estava caído. Ele coloca ali 12 pedras, cada um representava uma tribo de Israel. E ele faz uma oração: ó Deus de Israel, fique todos sabendo nessa tarde que há um Deus que é vivo e que ouve a oração do seu servo. Saibam todos que eu sou servo do Deus vivo, e manda fogo do céu para que consuma esse altar. Diz a Bíblia que naquele mesmo instante o fogo de Deus desceu sobre o altar e o altar inteiro foi consumido. Um profeta que não era questionado pela instabilidade, um profeta que era seguido pela sua estabilidade. Diz a Bíblia que quando Deus direcionou esse profeta a andar pelos caminhos do deserto, o próprio Deus mandou corvos para levar alimento pela manhã e pela tarde todos os dias, para alimentar este servo chamado Elias. Um homem que tinha experiências com Deus, um homem que tinha relacionamento com Deus. Diz a palavra de Deus que após matar 850 profetas, o profeta Elias declara sobre os céus para que a chuva venha novamente, e segundo a sua palavra, o milagre aconteceu. Por que eu estou falando tudo isso para você? Porque o profeta Elias foi um homem que na sua realidade se parece comigo e com você. Quantos aqui presentes já viveram momentos extraordinários de grandes vitórias? Levanta a mão, em nome de Jesus. Eu já vivi momentos de grandes vitórias. Você já viveu momentos de grandes vitórias. Você já recebeu coisas excepcionais da parte de Deus. Coisas que jamais, pelo tamanho, pela grandeza, poderia fazer você questionar Deus. Poderia fazer você oscilar na presença de Deus. A pergunta que eu te faço: vivendo o que Elias viveu, será que cabe
Será que tem espaço para que Elias questione a Deus? Diz a Bíblia Sagrada que o profeta Elias, ao matar os 850 profetas, quando a informação chega até o rei Acabe, o rei Acabe fica possuído de muita incerteza com aquilo, e ele chama então a sua rainha chamada Jezabel, e ele diz para Jezabel: Jezabel, acabou de acontecer algo, o profeta Elias clamou, Deus respondeu, e ele acaba de matar 850 profetas. Diz a Bíblia Sagrada que Jezabel chama um correspondente e manda uma mensagem para que chegue até o profeta Elias. Que mensagem é essa, pastor? Ele diz assim: então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã, a estas horas, eu não fizer a tua vida como você fez a um deles. Com a experiência que Elias tinha no seu relacionamento com Deus, normalmente o que certamente Deus esperava dele é que ele se mantesse constante na presença do Senhor. Um homem que acabara de derrotar 850 profetas, ao receber esta informação da parte de Jezabel, diz a palavra de Deus que ele perde a sua capacidade de crer, e ele começa a oscilar na presença do Senhor. Elias teve medo. Um homem que outrora enfrentava 850 homens, e com a própria mão consumia esses homens, agora teve medo de uma única mulher. Nós precisamos entender que tudo na vida é questão de visão. Muitas vezes você e eu, nós somos inconstantes porque a nossa visão está ofuscada. Eu fico pensando ao ver o rei Davi, aquele menino segundo o coração de Deus. Diz a palavra do Senhor que todos estavam ali tomados de medo, porque ninguém tinha coragem de enfrentar o Golias. Eu fico imaginando Davi, quando fica sabendo que um incircunciso está desafiando o próprio Deus. Ele começa a pegar uma pedrinha, 2 pedrinhas, 3 pedrinhas, enquanto todos estão falando: eu não tenho coragem de enfrentar, ele é muito grande, ele é muito forte. Eu fico pensando que Davi, ao pegar as pedras, ele está pensando: um homem daquele tamanho, até de olho fechado, eu sou capaz de derrubá-lo. Como eu errarei uma pedra em um homem de 2 metros de largura, por 3,5 metros de altura? Davi tinha uma visão diferente, enquanto todos tinham medo, por causa da estatura, da força daquele homem. Davi viu naquilo uma grande oportunidade. Muitas vezes é isso, meu irmão, que tem acontecido contigo e comigo. Muitas vezes são coisas como essa que tem acontecido comigo e com você. Essas coisas têm feito eu e você nos tornarmos pessoas volúveis na presença do Senhor. Essas coisas têm feito eu e você nos tornarmos pessoas inconstantes na presença do Senhor. Muitas vezes você permite que a sua visão fica ofuscada. Você precisa aprender a ver com os olhos de Deus. Só assim você vai ver da forma que Ele vê. Amém, queridos? Eu quero falar nessa noite sobre algumas atitudes que você não pode ter para não se tornar uma presa da inconstância. Atitudes que você e eu não podemos ter para que a inconstância não venha me alcançar e te alcançar. Primeira atitude, versículo 3, diz a Bíblia que Elias foge. A primeira atitude: não fuja dos seus problemas.
Quantas vezes que eu e você, diante de um grande problema ou de um pequeno problema, achamos mais fácil bater em retirada, fugir de onde estamos, com uma convicção interior, que dessa forma estamos administrando bem aquele problema. Nós precisamos entender que problemas existem para que eu e você venhamos a crescer na administração do mesmo. Quando Deus permite que um grande problema é colocado no teu caminho, no meu caminho, Deus tem a convicção que através da sabedoria que Ele ministrou sobre a sua vida, você terá a destreza de administrar aquele problema e resolvê-lo. O propósito de Deus nunca vai ser que você venha fugir daquele problema, que você venha através do desespero, através da angústia, através daquela situação em que você não consegue nem pensar, abandonar aquele problema. Então eu e você precisamos entender que nós não podemos fugir dos nossos problemas, nós precisamos aprender a enfrentar os nossos problemas. Elias, ao receber aquela informação, quando ele recebe o recado, ele acaba de receber o recado, diz a Bíblia, que ele foge. Um homem que acabara de derrotar 850 profetas. Um homem que disse para que a chuva não caísse sobre a terra durante 3 anos e meio, e conforme a sua palavra assim aconteceu, acaba de receber uma informação, que uma mulher o ameaça de morte, e diz a Bíblia que ele foge. Quantos problemas tem feito eu e você fugirmos? A Bíblia diz que nem diante do diabo você deve bater em retirada. A Bíblia diz que quando o diabo aparecer, você precisa fazer o quê? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se nós temos que resistir, se essa é a ordem da parte de Deus, quanto mais aos problemas que Deus tem permitido acontecer na minha vida e na sua, nós precisamos aprender a resistir, nós precisamos aprender a invocar a sabedoria do Senhor. Sabe por quê? Um abismo, diz a Bíblia, que ele chama outro abismo. Quando você não resolve um problema, a tendência daquilo é crescer. Quando você não resolve um problema, seja ele pequeno, a tendência dele é prosperar. E naturalmente esse problema vai te achar, seja hoje, seja amanhã, ou seja outro dia, esse problema te encontrará. Diz a Bíblia que Elias fugiu, só que fugindo, Elias não resolveu o seu problema. Diz a palavra do Senhor, no versículo 3, na sua parte B: e chegando em Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. A segunda atitude que Elias tem, que me impressiona, porque muitos de nós temos tido essa atitude. Elias deixa o seu moço. Deixar o seu moço, está falando de Elias ter uma postura de isolamento. Quantos de nós, no primeiro vento que alcança a minha vida e a sua vida, nós temos uma postura de quê? De não enfrentá-lo, depois de nos isolarmos. Cadê o irmão abençoado? Nossa, pastor, ele está passando um problema sério, ele acaba de perder o emprego. O irmão para de vir na igreja. A primeira tendência que acontece comigo e com você, nós nos isolamos. Eu e você achamos que vamos encontrar refúgio estando só. Você precisa entender que sozinho você é vulnerável. A Bíblia diz através de Salomão, um homem que se concentrou a maior sabedoria da terra. Ele diz que o cordão de 3 dobras não se reparte facilmente. Pastor, o que isso significa? Isso significa que você sozinho é vulnerável, mas quando você está andando em unidade com mais pessoas, quando você não estiver bem, as pessoas que estão à tua volta serão instrumentos da parte de Deus para te dar uma voz amiga, para te dar uma palavra de conforto, para segurar a tua mão, para te levantar, para te motivar. Você precisa entender que sozinho você não vai conseguir.
Você precisa entender que no seu cantinho ali você vai ficar como um pobre coitado. Muitos de nós nos isolamos e depois a gente começa a falar: a igreja me abandonou, a igreja me abandonou, o pastor não vem me visitar. Eu me isolo, eu tomo a atitude de me isolar, eu entro para dentro do meu quarto, eu não me relaciono mais com as pessoas que outrora eu relacionava, e agora eu começo a culpar as pessoas da minha atitude errada. Se você não quer ser um homem inconstante, aprenda, não se isole. Olha o que a Bíblia diz. O próprio Salomão nos traz uma mensagem interessante sobre isso. Ele diz assim, Provérbios 18:1: aquele que vive isolado busca o seu próprio desejo. Você acha que isolado dentro de casa você vai resolver algum problema? Sabe o que você vai encontrar isolado dentro de casa? Um pacote de tristeza na hora que você sentar na sua cama. Vai estar ali, embrulhado de presente, um pacote chamado tristeza. Deixa eu falar algo para você, isso pega. Se você não tomar uma decisão de não se isolar, mediante os problemas da vida, a tristeza vai te alcançar. Quantos começaram apenas com um final de semana? Hoje eu não estou bem. Não estou bem. Não aconteceu uma coisa na minha vida, não estou bem. Esse final de semana eu não quero ver ninguém. Eu não vou atender telefone. Eu não vou mexer com a internet. Eu não quero ver ninguém. Mãe, eu não quero ver nem a senhora. Eu não quero nem comer. Eu quero ficar aqui dentro. Poxa, eu quero ter meu espaço. Quantos começaram com uma postura como essa e hoje estão dentro de casa, afogados na depressão? O segundo passo é esse. A tristeza começa a achar morada dentro de mim, e ela se estabelece dentro de mim de tal forma que ela se transforma em algo profundo, ela cria raiz dentro de mim. E agora há uma depressão dentro de mim. Eu preciso aprender a ter sabedoria. Eu conversava com uma pessoa na semana passada e ela falava para mim que uma atitude que ela teve de se isolar levou ela a algo chamado síndrome de pânico. Não, pastor, não é assim que funciona. Tudo bem, eu estou dando um testemunho de uma pessoa que eu conversei com ela, que eu atendi ela, não é da nossa igreja, de uma outra igreja com a irmã, e ela falava para mim, ela começou a se isolar. Agora, a síndrome de pânico alcançou a vida dela. Ela está tomando remédio controlado. Eu e você precisamos aprender a administrar os momentos difíceis da vida, estando juntos. Por que você acha que os animais andam em bando? Porque é bonitinho. Porque eles são mais fortes estando juntos. O adversário vai atacar, eles sabem disso. Mas estando juntos, eles têm um maior percentual de chance de vencer o adversário. É assim que acontece com a sua vida e com a minha vida, meu irmão. Se você estiver junto comigo, se eu estiver junto com você, se todos estivermos juntos, naturalmente, não nos tornaremos presas fáceis na mão do adversário. Você e eu poderemos vencer o maligno se estivermos em unidade. Quem está me entendendo, diga amém. A terceira atitude. Antes disso, Elias, ao se isolar, diz a Bíblia que aquilo começa a crescer tanto dentro dele, que ele deseja no versículo 3, a morte. Por isso que tem tantas pessoas hoje se matando. Antigamente, se alguém se matasse,
que tivesse uma carteirinha de evangélico, a gente ficava pensando, nossa, agora está se tornando algo normal. Antigamente, se você passasse em uma penitenciária, você pensaria, ninguém aqui nunca recebeu uma palavra da parte do Senhor. Agora, dentro das penitenciárias, você percebe que as pessoas que estão lá, grande maioria delas, são desviados da casa do Senhor. Nós precisamos aprender a administrar as nossas vidas. Deus está nos ensinando através da vida de Elias a administrar as nossas vidas. Número 3, eu preciso aprender a administrar o meu cansaço. Olha o que Elias fala lá no versículo 4, na parte B. Elias disse, já basta. Existe uma síndrome agora, no meio da juventude cristã e não cristã, que eu chamo de síndrome do já basta. O camarada recebe 100 vitórias da parte de Deus. Deus faz assim coisas tremendas, coisas para ser registrada na história do camarada. A mínima coisa que não acontece, ele diz, não quero mais, acabou, basta. Hoje é a última vez. Se o Senhor não fizer hoje, basta. Não é só lá fora não, dentro da igreja também, a síndrome do já basta. Nós colocamos Deus na parede, nos relacionamos com Deus dessa forma, ou o Senhor faz, ou basta. Elias estava nessa circunstância, Elias o campeão, Elias o vencedor, Elias era aquele que matou os profetas, Elias era aquele que olhou para o céu e disse, não vai chover, porque eu estou mandando não chover. Agora Elias se vê numa circunstância, que ele olha para o pequeno problema, diante de tudo que ele já passou, e ele se sente no direito de, diante de Deus, olhar para aquele problema e dizer, basta. Será que isso não tem acontecido comigo, não? Será que isso não tem acontecido com você, não? Será que os pequenos problemas da vida não têm se tornado cada vez maiores, porque nosso relacionamento com Deus está raso, e muitas vezes nós nos sentimos no direito de dizer, basta. Se Deus não me abençoar nessa vaga de emprego, eu estou fora. Se Deus não fizer isso por mim, eu estou fora. É interessante que é normal cansar, queridos. É normal você e eu cansarmos. É normal na caminhada você se sentir cansado. Não pense você não é super-homem. Moisés um dia cansou. Um homem daqueles cansar significa que eu também posso cansar. Eu quero dizer para você que não se frustre se na caminhada da vida você se cansar. Mas aprenda através da ministração da águia, aprenda a ser ministrado pelo Espírito Santo. No momento em que você se cansar, deixe o Espírito de Deus renovar as suas forças. Você precisa aprender a entregar o seu cansaço na mão do Senhor. Você precisa, junto comigo, nós precisamos aprender a entregar o nosso cansaço na presença de Deus, entendendo que Ele é o único capaz de renovar-me e de renovar você. Nós precisamos ter essa convicção. Tem gente que se sente frustrado só em cansar. Eu confesso para todos que eu não tenho mais as energias que eu tinha quando eu tinha 27 anos. É natural da vida isso acontecer. Se eu perguntar a cada um aqui,
Naturalmente, nós não temos a mesma força. Agora, meu querido, como Caleb, eu quero falar, pela força do Espírito de Deus, a cada dia que se passa, eu quero receber de Deus a condição de estar motivado para cumprir aquilo que Deus plantou no meu coração, e isso tem que acontecer com você também. Quantos me entendem aqui? Diga amém. Então não se frustre ao cansar. Elias se cansou. E ao se cansar, ele se posiciona de uma maneira que ele jamais deveria se posicionar. Número 4. Seja grato. Infelizmente, a grande maioria de nós temos uma memória muito curta. A grande maioria, nós temos uma memória de registro extremamente curta. Nós nos esquecemos de tudo que Deus fez por nós. Nós nos esquecemos de todas as coisas que Ele fez. Nós nos lembramos das vitórias. Mas todas as vezes que Deus quer construir caráter em mim e em você, e Ele permite algo acontecer, muitas vezes eu me esqueço daquilo que Ele construiu no passado. Quantos aqui foram levantados do nada? Tem muitos de nós aqui que o pai não tinha nada para comer na mesa, e que Deus hoje tem dado a oportunidade para comer em lugares que eu jamais poderia comer, se não fosse a misericórdia de Deus. E nós não temos valorizado isso. Nós nos esquecemos de quem fomos lá atrás. Nós nos esquecemos de onde Deus nos arrancou. Deus me livre de andar em carro popular, pastor. Nossa, pastor. Nossa, pastor, andar em carro popular, nem pensar. Fico sem comer, pagando prestação, mas num carro top. Nós nos esquecemos de tudo que Deus fez. No início da nossa caminhada, ganhávamos muitas vezes um salário mínimo, ofertávamos e dizimávamos na casa de Deus, sabe por quê? Porque nós tínhamos convicção de que era Deus que estava nas nossas vidas. Não falávamos essa miséria. Muitas vezes hoje Deus tem nos abençoado. Quantas pessoas têm salários abençoadíssimos e olham para o seu salário todo dia assim que fala: essa miséria não dá para nada. Mesmo estando na casa de Deus, mesmo servindo ao Senhor, mesmo recebendo ensinamentos de Deus, não conseguem valorizar tudo que Deus fez lá atrás e tudo que Deus está fazendo no presente. Você e eu precisamos aprender a ter um coração grato na presença de Deus. Esses dias eu pensava: Deus, eu estava na minha casa e eu vi ali um cacho de banana se perdendo. Eu falei: meu Deus, quando eu era criança praticamente não tinha fruta em casa. Eu preciso lembrar das minhas origens, porque elas me conduziram a ser o homem que eu sou. Você não pode se esquecer de quem você foi, meu irmão. Você não pode se esquecer de quem você foi, minha irmã. As suas origens irão te sustentar a se manter focado em Deus. Eu nunca vi tanta ingratidão. Eu nunca vi tanta ingratidão. Eu fico olhando para Deus e pedindo misericórdia, Senhor, para mim, misericórdia para você, porque muitas vezes nós nos valorizamos, nós desvalorizamos o que Deus faz. Elias não foi grato. Elias tinha que lembrar de tudo que Deus fez lá atrás. Se Elias se concentrasse por um minuto em relembrar tudo que Deus tinha realizado lá atrás,
com toda certeza, ele iria se reestabelecer ao estado de consciência, para que o Espírito do Senhor pudesse fazer algo por ele. Fala para quem está do seu lado, seja grato. É interessante que desgraça como a desgraça de Jó, é uma desgraça até difícil de ser falada. A vida de Jó estava muito boa, sim ou não? Aí vem um vento, um miserável do vento, e acaba com tudo. Diz a Bíblia que a mulher de Jó, o que ela faz? Amaldiçoa o seu Deus agora e morre. Agora o que Jó fala para ela me impressiona. Como pode tu receber o bem da parte de Deus, e agora o mal não sabes administrar? Lembra da sua criação? Todo pai que dá tudo que o filho pede, vai perder o filho. Todo pai inconsciente, que não consegue administrar o não dentro de casa, a tendência é perder o filho. Você acha que Deus vai dar tudo que você quer? Você acha que todos os seus pedidos serão atendidos no tempo que você quer? Querido, o amor que Deus tem por você é muito maior do que você imagina. Não adianta você pensar que Deus vai realizar, Deus vai fazer, Deus vai realizar. Deus tem poder para fazer, mas Deus também conhece o seu interior. Se você não estiver pronto para receber, Ele não vai fazer. Não adianta eu poder fazer algo pelo meu filho, se ele não estiver pronto para receber, ele não vai receber. Eu tenho consciência de pai, eu aprendi a ter consciência de pai com o meu Pai do céu. Por isso eu quero dizer para você, enquanto filho que somos, nós precisamos aprender a ter essa consciência, porque é a única forma de entender que há males na vida que servem para a nossa construção. Fala para quem está do seu lado aí, está difícil? A caminhada está difícil, irmão? Último ponto. Tenha convicção de quem você é. Fala para quem está do teu lado. Você sabe quem você é? Meu irmão, se tem um negócio maligno que tem atacado a vida dos jovens hoje, chama-se um espírito chamado de inferioridade. Ou está se achando demais, ou se acha um pobre coitado. O cara acabou de comprar o carro, anda assim, ó, aleluia. Aí entra na empresa, parecendo, não deu tempo de guardar a chave, né? Está com pressa. Para todo mundo ver que ele está de carrão. Ou então, o espírito imundo alcança a vida e ele entra assim na empresa. Espírito de inferioridade. Você precisa ter certeza de quem você é. Deixa eu falar algo para você. Elias perdeu a certeza de quem ele era. Sabe por quê? Porque quando ele fez aquela oração, ele disse algo: fique sabendo todos que há um Deus em Israel e que eu sou profeta do Senhor. Ele sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era. Só que na caminhada da vida, meu irmão, ele perdeu a certeza de quem ele era. E aí mora o grande perigo. Outrora você sabia, ou sabe quem você é, mas a circunstância começa a te atingir, e agorinha você olha para você e pergunta para você: quem eu sou? Um homem que acaba de enfrentar 850, recebe ameaça de uma
mulher e perde a visão de quem ele é. Se você perder a visão de quem você é, pode ter certeza, meu irmão, o espírito de inferioridade vai alcançar você, e você vai começar a andar de cabeça baixa como um pobre coitado, sempre procurando um ombro para escorar a cabeça, porque você precisa ouvir de alguém que você é, quem você pensa que é, porque você perdeu a certeza de que de fato é. É interessante o que acontece lá em Números 13, eu não ia falar sobre isso não, mas eu queria ler rapidamente aqui Números 13, para a gente finalizar. Olha o tanto que isso é extraordinário. Quando um homem perde a convicção de quem ele é, olha o que acontece com ele. Números capítulo 13, para a gente finalizar. Versículo 33, o último versículo. Olha o que aconteceu. Também vimos ali os nefilins, isto é, os filhos de Anak, que são descendentes de nefilins, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Fala para quem está do teu lado, gafanhotos. Olha para mim aqui. Quem está dando esse relato aqui, não são pessoas comuns não, é gente criada no palácio. Diz a Bíblia Sagrada que Moisés recebe uma orientação de Deus, separa aí 12 homens, só que eu não quero 12 homens qualquer não, eu quero 12 príncipes, cada um tem que representar uma tribo de Israel, e esses homens vão ficar 40 dias e 40 noites espiando a terra de Canaã, que mana leite e mel, porque eu vou dar a terra de Canaã para esses homens, o meu povo vai receber aquilo que sempre esperou. Sabe o que acontece? Quando os homens descem até a terra de Canaã, eles começam a observar, diz a Bíblia que eles olham as muralhas da terra, são muralhas muito grandes. Ele olha e ele percebe que o povo mora em arraiais e em fortalezas. Ele começa a observar, eles começam a ver que os frutos da terra eram algo grande que eles nunca tinham visto, era igualzinho Moisés tinha falado que Deus ia fazer. Parece que eles começam a ver a palavra de Deus se cumprindo, e eles degustando com os olhos tudo aquilo que Deus tinha falado. Mas de repente, diga para quem está do teu lado, de repente, eles se deparam com os filhos de Anak. Sabe quem são os filhos de Anak? Descendentes de Golias, uma geração de gigante. Quando eles começam a ver aquela geração de gigantes, meu irmão, eles começam a olhar para dentro de si, homens criados no palácio, vivendo do bom e do melhor, homens de linhagem, mandados por Deus, com uma palavra de Deus que tudo ia dar certo. Eles começam a olhar para aqueles homens e começam a dizer: aos nossos olhos, diante desses homens, nós somos como gafanhoto. Sabe o que aconteceu aqui? Eles perderam a visão de quem eles eram. Diz a palavra de Deus que 12 homens desceram para espiar a terra. Apenas Caleb e Josué, possuídos por uma visão dos céus, se pronunciaram de uma outra forma. Enquanto todos falavam, os 10 falavam: aos nossos olhos nós somos como gafanhotos. Eu me lembro que Caleb fala: eia, para tudo, vamos entrar na terra, porque nós temos uma palavra de Deus, e quem tem palavra de Deus sabe quem é, e quem tem palavra de Deus sabe aonde vai, o que vai receber. E diz a Bíblia que sobre esta palavra, Caleb e Josué recebem a herança chamada terra de Canaã. Deixa eu dizer algo para você. Eu sei que você espera muitas coisas da parte de Deus, mas aprenda nessa noite, não se esqueça de quem você é. Não deixe o diabo roubar a sua personalidade.
Não se esqueça que você é filho de Deus. Não se esqueça que você é coroa da criação de Deus. Você é obra das mãos do autor, meu irmão. Você não é qualquer um. Ainda que você olhe para você com tantos pecados, com tantas falhas, com tantas fragilidades, entenda e aprenda que você é de Deus e ninguém pode te roubar isso. Quem me entende aqui nessa noite, diga amém. Fica de pé, em nome de Jesus. A inconstância é um mal que infelizmente tem roubado o direcionamento dos jovens na casa do Senhor. A inconstância é um mal que infelizmente nos tem feito não valorizar as coisas que Deus tem feito em nós e através de nós. Meu irmão, nós precisamos valorizar pequenas coisas. Quando eu vou num supermercado e eu olho e falo: Senhor, obrigado, eu posso escolher o que eu quero. Quantos aqui podem entrar no supermercado e escolher a comida que querem comer e não conseguem valorizar a mão de Deus? Quantos aqui só conseguem enxergar o que Deus não tem realizado? Essa é uma noite que o Espírito de Deus quer ministrar consciência sobre mim e sobre você, queridos. Quem me entende aqui? Feche os seus olhos, você vai fazer uma oração comigo agora. Você vai começar a falar com Deus. Em apenas um minuto eu quero que você diga para o Senhor: Senhor, faz de mim um jovem constante. Faz de mim um jovem constante, que eu não deixe de enfrentar os problemas que forem colocados no meu caminho. Que eu não venha nunca me isolar, porque sozinho eu serei presa frágil. Que eu valorize tudo que o Senhor fez. Que eu não me esqueça nunca de quem eu sou e para onde vou. Pai, nós te louvamos, ó Pai. Nós te bendizemos, ó Deus. Porque sabemos, ó Pai, que a tua igreja sofre desse mal. Sabemos, ó Pai, que a inconstância tem se feito presente na tua casa. Mas nós queremos orar agora e declarar, ó Pai, que o Espírito de Deus vai reestabelecer, vai corrigir, ó Pai, esta fragilidade que habita entre nós. Nós nos tornaremos jovens constantes. Quantas vezes você não termina o que começa? Você começa tantas coisas na segunda, quando chega na quarta você começa outras coisas, mas você se esqueceu de terminar aquilo que você começou na segunda. Essa inconstância, tem levado você a não desenvolver em lugar nenhum, a não crescer em área nenhuma. Por causa dessa inconstância, muitas vezes vidas não têm rompido, vidas não têm chegado a lugar nenhum. Eu quero pedir ao Senhor Espírito Santo, em nome de Jesus, corrija esse mal de dentro de nós. Nós queremos viver como Elias viveu, no tempo que ele tinha de convicção de quem ele era, no tempo que ele sabia para onde ele iria, no tempo, ó Pai, que ele cria fielmente no Senhor e na tua mão. Nós queremos ser assim, constantes. Por isso, Senhor, eu quero abençoar cada vida que está aqui, na autoridade do nome de Jesus, declarando que o teu Espírito vai promover sobre cada coração a condição de sermos reconhecidos como constantes na sua presença, em nome de Jesus. Você
Você pode aplaudir Jesus, queridos? Pode se assentar. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.